Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, tudo bem? Boa noite, Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Corinthians hoje, que no primeiro tempo até enfrentou um adversário que estava com uma equipe considerada reserva, que não está acostumado a jogar junto e pouco conseguiu criar, incomodar o Flamengo. No segundo tempo, caiu de rendimento ainda mais e só não foi ou sofreu mais gols por conta do goleiro Cássio. Qual o desempenho que o Corinthians teve hoje? Que nota você daria para o desempenho do Corinthians? Muito obrigado. Boa noite. Com relação ao desempenho, não foi bom. Obviamente não foi bom, não tivemos um bom jogo. Repetimos um time que vinha de um resultado favorável em casa, mas claro, se trata de um jogo fora, um rival muito forte tecnicamente, independente das mudanças que houveram. É um adversário que é o atual bicampeão brasileiro, finalista de Libertadores. Sim, é um adversário credenciado com muita qualidade técnica, independente de qualquer situação. Mas, nos remetendo ao nosso desempenho, não foi bom devido a uma qualidade alta que tem do lado contrário, que vai te jogando para trás. E foi como você colocou, o primeiro tempo, mesmo com um time ofensivo, nós saímos com um time bem ofensivo, saímos com o Roger pela esquerda, Jô, nós repetimos esse time, Renato próximo ali de Jô, Juliano teve aí um problema, vamos averiguar para saber o que foi, esperamos que seja pouco, um desconforto muscular, mas enfim, nós vamos descobrir durante a semana, mas um time que se repetiu. O início, e nós encontramos bastante dificuldade e não tivemos um bom desempenho. O campeonato é muito difícil, o rival era bastante qualificado também. Boa noite, Silvinho. Salazar aqui da Gazeta Esportiva. Silvinho, duas perguntas rápidas. A primeira, eu queria saber de você se essa postura tão defensiva do Corinthians foi realmente uma estratégia ou se ela acabou acontecendo porque o Flamengo impôs isso ao Corinthians. E outra pergunta, por que do Vitinho aberto na ponta esquerda e não o Adson, por exemplo, que já vinha bem por ali nesse campeonato, e de repente o Mantuan no meio, já que o Roger Guedes se manifestou dizendo que não se sente à vontade jogando por ali. Por que então dessa sua decisão? Obrigado e um abraço. Boa noite. Para não perder a linha de raciocínio, eu fiquei com a terceira, você falou duas, tem uma terceira, bom, eu vou ter que repetir de novo, porque ficaram três, é a posição do Vitinho, tem a posição do Mantuan. A primeira pergunta, nós saímos com um time ofensivo, nós repetimos um time ofensivo com presença de área, do qual nós tivemos no jogo passado, eu repeti isso. Então, parte da resposta já está na pergunta, é a segunda parte. O nosso time não saiu defensivo, o nosso time saiu como saiu no jogo passado. O adversário, como já comentamos, de uma qualidade importante de jogo, ele vai te jogando para trás. Nós tivemos ali alguns momentos que nós controlamos o jogo, mas tivemos muita dificuldade em criação, em chegar, e isso foi nos causando problema no segundo tempo, até um pouco a mais. Com relação ao Vitor, o Vitor ele dá suporte, ele é um atleta meio campista que por ali ele dá um suporte maior pelo lado esquerdo, ajuda o Fábio que estava sofrendo já em algum momento. E já com relação à última, nós temos um número 9, é o único número 9 nosso, 999 é o Jô. Os demais atletas, quando o Jô não tiver condições ou cansado, ou nós optarmos por uma outra estratégia, obviamente nós vamos ter que colocar alguém ali. Foi no começo do campeonato Luan, pode voltar a ser, já foi Roger Guedes, já foi Renato em menos partidas e tem uma possibilidade sim, obviamente, de Mantuan, que nós estamos buscando e vendo o crescimento do atleta nos treinamentos, no dia a dia, enfim. Mas nós temos um 9, o dia que nós não jogarmos com o Jô, alguém vai ter que fazer um 9, do qual não é 9, Mantuan de base, ele é um 8,5, pode sim ser um 9, exatamente como Roger ou talvez o próprio Renato, características diferentes, mas não são 9, nós vamos ter que buscar algumas alternativas caso o Jô não jogue.
Silvinho, Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria que você falasse, Silvinho, por favor, não só deste jogo contra o Flamengo hoje, mas em vários jogos do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Quando o time fica todo atrás durante 10, 15 minutos, a gente vê que é uma estratégia. Agora, quando o time fica todo atrás durante todo o jogo e praticamente não ataca, aí o torcedor começa a achar que já não é uma estratégia, que é receio, falta de confiança. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Se é realmente uma estratégia ficar durante todo o jogo só se defendendo. Obrigado. Boa noite. É óbvio que não é estratégia. Se fosse estratégia, nós mudávamos a escalação. Não jogaria o Jô, não jogaria o Renato, não jogaria nem de repente o Juliano. Nós poderíamos optar por Rony na volta, tem o Du que entrou no meio campo, Vitinho começando pelo lado esquerdo. Muito pelo contrário, o time volta a dizer. O time foi o time que se repetiu do último jogo que nós tivemos em casa. Óbvio que se trata de jogos diferentes. Primeiro, não estamos jogando em casa. Segundo, um adversário bastante qualificado. Nós saímos com um time ofensivo. O adversário, com a sua qualidade, nós já nos referimos ao adversário com relação que é o bicampeão brasileiro, ele vai te jogando para trás. Não, nós saímos com um time o mais ofensivo possível. Esse é o time, um dos mais ofensivos possível. Nós saímos e repetimos a escalação. Mas o adversário é outro, é potente, tem qualidade e ele vai te jogando para trás. O desempenho nosso não foi bom e nós incomodamos pouco o nosso adversário. Sim, isso é uma realidade. Mas que estratégia de ficar atrás? Não, senão escalaria outros atletas, em absoluto. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, queria que você falasse sobre o retrospecto do Corinthians atuando fora de casa. São 7 jogos sem vitórias e a gente não consegue entender por que o time ainda não criou uma identidade. Quando joga em casa, atua de uma forma. Quando joga fora, atua dessa maneira apequenada, amedrontada. Queria que você explicasse o motivo do Corinthians não conseguir ter um padrão de jogo atuando fora de casa. Muito obrigado. Boa noite. Nós passamos o primeiro turno inteiro respondendo ao contrário. Por que o time do Corinthians performa fora e era um dos melhores, segundo, terceiro, quarto melhor visitante, e por que não performa em casa? Isso é um time que constrói. Isso é um time que está buscando a sua identidade. Ele mudou, chegaram 2, 3, 4 atletas, muda quando você perde um time mais mecânico e você fica com um time mais técnico. Mais técnico, muitas vezes você consegue pressionar menos e tem que buscar algumas alternativas de equilíbrio de time. Ou seja, para você ver a alternância nossa dentro do campeonato com relação a dentro de casa ou fora. Então tem outras variáveis. A variável não é só essa de você pegar um trecho, tirar do contexto e falar os últimos 6, 7 não tivemos bom desempenho. Também é muito verdade que nós temos que analisar quem são esses 6, 7 times. Quer dizer, isso também não pode tirar de um contexto. Agora sim nós estamos buscando um time que ganhe em casa e que ganhe fora. Essa é o melhor cenário. Mas esse cenário, ele necessita a construção. E para isso nós estamos buscando alternativas. Primeiro tem parte do primeiro turno, volto a dizer, nós respondíamos justamente ao contrário. Esse é um time que vai se moldando com um campeonato difícil, complicado, e nós temos uma posição na tabela muito boa nesse momento ainda. Haja visto a dificuldade do campeonato, são os resultados que nós temos visto nos últimos jogos. Isso vai se levar até o fim, as rodadas são difíceis, cada um nos seus objetivos, e nós estamos buscando o nosso. Creio que faz bastante tempo que a gente não está numa posição como essa, em condições de buscar a nossa vaga direta a Libertadores, dependendo somente dos nossos esforços. Acredito que faz um bom tempo. Silvinho, boa noite. O Rodrigo Bessoni do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse por que essa diferença física do seu time diante do Flamengo e diante de outros adversários também. Flamengo, sim, jogadores do Flamengo claramente com mais velocidade, mais imposição física, tomando a bola dos seus jogadores não tendo força para contra-atacar. Isso é só a parte física, é a parte anímica, é a idade avançada de boa parte dos seus jogadores. O que acontece para o Corinthians não ter qualquer imposição física contra um adversário como foi o de hoje, por exemplo? Obrigado. Boa noite. Última frase. Como um adversário que foi de hoje à noite. O adversário é o bicampeão brasileiro, finalista da Libertadores.
Eu não vou nem citar o nome de todos os atletas, são atletas de altíssimo nível, é um time construído, é um time que está buscando e colhendo finais e títulos. Não tem absolutamente nada a ver com parte física, não, é uma questão de um jogo difícil, um jogo duro. Volto a dizer, nós já respondemos nas outras questões, que nós saímos com o mesmo time e um time ofensivo, repetimos e buscamos incomodar o adversário, a performance não foi boa e não conseguimos o nosso resultado. Olá Silvinho, boa noite, Henrique Manfio da Identidade Corintiana. Minha pergunta é sobre o colombiano Cantillo. Foi uma opção sua ou o próprio Corinthians entendeu que não seria necessário fazer uma força para que ele estivesse aqui e pudesse pelo menos estar no banco de reserva como opção para entrar no confronto contra o Flamengo? Obrigado. Não, na realidade o atleta, ele ontem estava em Barranquilla e já jogou 45 minutos, a gente, no caso, não vê a mínima condição, nós temos que olhar pela saúde também do atleta, acho que nem a mínima, enfim, vamos entrar na questão, nós trabalhamos com os atletas que nós temos aqui, com as possibilidades reais que nós temos, hoje buscamos a melhor alternativa, volto a dizer, enfim, o time não teve um bom desempenho, repetimos, mas faz parte, o campeonato é longo, é difícil e ele vai se arrastar até o final da última rodada. Boa noite, Silvinho, Iago da UOL. Silvinho, olhando as estatísticas da partida, o Corinthians com 394 passes ao longo do jogo. É um dos números mais baixos dessa equipe sob seu comando. Porque hoje o Corinthians teve tanta dificuldade em ficar com a posse de bola e trabalhar as jogadas, sendo que aparentemente o Renato Augusto ficou isolado ali no meio de campo. E principalmente no segundo tempo, o Corinthians tinha espaço para contra-atacar, mas não conseguiu segurar a bola no ataque. O que explica esse número tão baixo do seu time nesse fundamento? Boa noite. Vamos lá. O que é um atleta ficar isolado no meio campo? Nós repetimos times e as variáveis, a questão tática, os movimentos, conceitos, ideias são os mesmos. O que te faz muitas vezes não conseguir criar, existe um adversário do outro lado, e é um adversário qualificado e forte. Com relação aos passes, sim, foi um jogo difícil, nós não conseguimos trocar passe. Houve um erro do qual nós colocamos no meio tempo. Quando nós abríamos campo, o Flamengo é um time que tem uma pressão bastante forte, independente de ter uma segunda linha de meio campo que venha ou não atrás desses atacantes, os atacantes exercem esta pressão. Você, muitas vezes no primeiro tempo, depois dos primeiros 7 a 10 minutos, que não foram nada bons, foram bem ruins, aliás, nós conseguimos abrir um pouco de campo. Só que a nossa conclusão, ela não estava boa. O nosso acabamento de jogada não era bom. Nós tentamos cruzamentos de intermediária, tentamos chutes a gol de 35 metros. Não era essa a estratégia de jogo. Era continuar tocando no campo adversário e buscando uma melhor definição. Uma vez que esse time descompacta, porque 3, 4, 5 atacantes, eles vão fazer uma pressão. Quando você rompe, esclarecendo, o campo abre e você vai jogar no campo adversário contra só 6 atletas que estão defendendo naquele momento. Então o nosso acabamento não foi bom, nós pecamos nisso e não incomodamos o time adversário e o nosso baixo número de passes é em decorrência disso. Nós nem conseguimos ficar com a bola e nem incomodar o adversário. Silvinho, boa noite, Ana Canhedo da Globo. Eu queria que você falasse, por favor, sobre o Gustavo Mantuan. Ele está recuperado de lesão já há algum tempo. A última partida dele foi em 18 de outubro e desde então ele não foi mais utilizado por você. O que está faltando aí para o Mantuan conseguir ganhar mais alguns minutos? E se você não pensa em utilizá-lo até mesmo na posição de falso 9, enfim, mais adiantado no ataque, sendo que o Roger Guedes já citou aí que não é a preferência dele jogar centralizado. Obrigada. Boa noite, ótimo e esclarecedor inclusive. Corretíssimo, o Mantuan vem de lesões graves, não é uma lesão, lesões graves, e desde a nossa chegada aqui, nós sabíamos do histórico do atleta, não somente das lesões, de um processo de recuperação, transição, mas também da qualidade dele. Ele tem treinado muito bem e ele está se reencontrando como atleta, mecanicamente, fisicamente, tecnicamente, um atleta que nós vislumbramos coisas importantes, sim. E eu, muitas vezes, vocês perguntam se eu falo com um atleta, outro eu falo com muitos outros atletas e o Mantuan também é um deles. Mas está correta a tua observação na pergunta. Mantuan é um falso 9. Ele poderia atuar, se você me pergunta, como falso 9? Eu já disse na entrevista e vou reiterar. Nós temos um 9. Um 9 é Jô.
Quando o Jô não puder jogar, tiver um problema, nós vamos ter que buscar um outro 9. E todos têm entregado, todos têm buscado emprestar sua qualidade para o time. Não tem outro 9. O próprio Mantuan, bem colocado por ti, ele não é o 9. Ele é um 8,5. Um atleta que pode jogar até pelo lado do campo esquerdo, entrando, um atleta potente que tem melhorado. Nós temos tomado bastante cuidado desse atleta nesse aspecto, e ele está crescendo nos seus treinamentos, no seu dia a dia, mas está correta a tua observação também, e é esclarecedor. Ele não é 9 também, ele é um falso 9, de maneira que quando o Jô não jogar, nós temos que buscar alguma alternativa. Oi Silvinho, boa noite, Flávio Ortega, ESPN Fox. Silvinho, domingo uma curiosidade, o Carille vai a Itaquera como técnico do Santos para enfrentar o Corinthians, um cara que tem uma história até parecida com a tua, por isso que eu gostaria de te ouvir, profissionais que construíram aí o início da trajetória como técnico no Corinthians. Queria que você falasse um pouco da tua lembrança do Carille, enfim, da tua opinião sobre ele e quanto isso é importante, né? Assim, mesmo no início de uma carreira como técnico, já assumiu uma responsabilidade de comandar um time do tamanho do Corinthians. Obrigado. Boa noite. As lembranças do Fábio são as melhores. Tivemos um bom tempo trabalhando como auxiliar técnico da casa, com treinadores diferentes, pessoa magnífica. Bom poder falar dele, mas enfim, é jogo, é campeonato, é trabalho, é profissão, enfim. E eu, assim, por mais que se toque no nome, até com bastante carinho pelo Fábio, ou meu próprio nome, a dimensão do jogo ela é altíssima, então não cabe nem comparações. Ali vai estar jogando Corinthians contra Santos, duas equipes extraordinárias, num palco e num cenário maravilhoso, e ali o que vale é profissão, é trabalho, e enfim, e as palavras ficam realmente. O Fábio é uma pessoa encantadora, tivemos juntos um bom tempo, como eu já falei. Obrigado, Silvinho, boa noite. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.